é o capitão do nosso barco. E sempre, nunca estamos sozinhos. Então, o domingo será assim, sempre um domingo de alegria, um domingo cheio da energia boa das crianças, que é o símbolo do recomeço, gente, né? A criança é o recomeço, é aquele que está recomeçando a caminhada no plano material e traz essa energia que, às vezes, a gente, depois já de mais cansados da jornada, nos esquecemos. Então, essa troca vai ser muito boa, né? E nós queremos, com muita alegria, começar o nosso primeiro encontro dominical. Nós vamos pedir a Leilinha, que é uma das coordenadoras da evangelização. Não o quê? Ah, desculpa. Eu falei coordenadora, mas ela é uma das auxiliares, a coordenadora é a Simone. Então, a gente está com problemas técnicos aqui, o data show é temperamental. Mas a gente vai ajeitar isso. Então, a Leilinha vai ler para a gente a nossa mensagem de abertura, e depois eu queria fazer um convite a vocês de fazermos uma prece diferente, uma prece conjunta. Vamos todos cantar, não pode ser muito alto, porque tem um trabalho acontecendo ali ao lado, né? O trabalho de tratamento ali, mas podemos cantar assim, com muito amor, com muito carinho, bem baixinho, na medida do possível, a oração de Francisco de Assis. Vamos lá, Leilinha. Quer o microfone? Bom dia a todos. Alô? É do Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado por Espírito de Joana de Ângeles. Mais um pouquinho para mim. Ouve com serenidade sempre que a tal seja convocado. Permite que o outro conclua o pensamento, não antecipando conclusões certamente incorretas. Nem todos sabem expressar-se com rapidez e clareza. Escuta, portanto, com boa disposição, relevando as colocações e palavras indevidas, assim buscando entender o que ele te deseja expor. Se te acusa, procura a raiz do mal e extirpa. O diálogo deve sempre transcorrer sem azedume, deixando o saldo positivo. Se te esclarece ou ensina, absorve a lição. Se acusa alguém, diminui a intensidade da objulgatória com expressões de conforto ao ofendido. Então, vamos... Tá ligado? Tá, né? Então, vamos... Eu não vou cantar no microfone, vai ficar esquisito, né? Mas vamos lá. Vamos fazer a nossa prece cantando a oração de Francisco de Assis, que é o nosso exemplo de humildade, de amor, de dedicação, né? E é um dos mentores da casa. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero,
que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com a permissão dos benfeitores espirituais desta casa de amor, sobre as bênçãos de Jesus, o nosso convidado especial do dia, com a graça de Deus, nosso Pai, nós iniciamos mais um estudo nesta nova data de domingo, com muita alegria no coração. Que assim seja. Ainda não é você. Agora é a Simone, a coordenadora da evangelização, que vai nos fazer uma pequena apresentação sobre os objetivos da evangelização e no que mais ela quiser falar. Bom dia, não tenho hábito de falar no microfone. Sejam muito bem-vindos. Nós todos estamos assim muito emocionados. É uma inauguração importante, que é da evangelização. E as crianças são o nosso futuro realmente, né? Se elas não chegarem aqui, a casa não vai continuar, né? A gente tem um costume de dizer que tudo que nós estamos plantando aqui é para daqui 100 anos. Então, que nossas crianças sejam muito bem-vindas. Eu quero, primeiramente, eu vou apresentar a equipe de evangelização. Nós estamos aqui unidos por realmente coração, por sintonia, que nós amamos o que nós fazemos. E eu vou ler os objetivos da evangelização, para não tomar tanto tempo. E aí, depois, o que vocês quiserem esclarecer, conversar, fica para o final do trabalho, né? Quando terminar o passe, e aí vocês podem procurar a todos nós para tirar dúvidas, tá ok? Então, agora eu quero chamar a minha equipe, meus amigos, para a gente se apresentar. E fica o convite para vocês fazerem para os seus vizinhos, amigos. Então, meu nome é Simone. Meu nome é Leila. Meu nome é Renato. Eu sou a Elke. Eu sou a Gleicia. Eu sou o Olivar. Então, essa equipe de evangelização, nós vamos nos dividir, à medida que forem chegando mais jovens e mais crianças, nos grupos, né? Infantil, os menorzinhos, depois aí os de 9, 10, 12 anos, e depois os jovens. E aí, sim, quando eles vão chegando à idade mais próxima à adulta, aí tem os estudos aí com os nossos companheiros aí, o livro dos médios para os adultos, o estudo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo e tudo mais. Mas nós estamos realmente com os menores. O nosso estudo, ele está sendo baseado no Livro dos Espíritos,
para infância e juventude, que é uma linguagem bem simples, bem lúdica, uma forma da gente entender, né, o Evangelho, a doutrina de Allan Kardec, de uma forma mais simples, digamos assim. E o Evangelho segundo o Espiritismo também para infância e juventude. Então, a nossa base é essa. Depois, se alguém quiser folhear, dar uma olhada. E aí a gente... Só. Tem a importância, isso, aí é só dar mais um clique. Importância da evangelização infanto-juvenil. A gente tentou colocar de um jeito bem simples, mas abordando o nosso objetivo. A importância. A evangelização auxilia os jovens a prepararem-se para a vida adulta, para enfrentar os desafios terrenos, cultivando em si a prática em fazer o bem, desenvolvendo os ensinamentos de Jesus. E os objetivos com as crianças e com os jovens. Primeiro, o estudo dos livros. Eu vou tentar ler aqui, gente, eu não enxergo de longe. Vamos estudar o livro Evangelho segundo o Espiritismo, para crianças e jovens, e o livro dos Espíritos para infância e juventude, que foi o que eu mostrei. Conhecer. Nós vamos conhecer e compreender os 10 mandamentos. Vamos conhecer ferramentas para lidar com os desafios de seu cotidiano, material e espiritual. E vamos conhecer e compreender a moral das parábolas de Jesus. Identificar e conceituar emoções. Eu não vou me estender. Depois, quem puder vir conversar, a gente explica melhor. Incentivar a colaboração, interação e a prática da caridade em relação ao outro. Aprender. Aprender como elevar a sua vibração em momentos de baixa vibração. Ferramentas para aquietar a sua mente. Ferramentas para proteção energética. Nós vamos também desenvolver a fé na existência de Deus. Conscientizar, fornecendo mecanismos para conviver com as diferenças e necessidades do outro. Aqui eu vou falar só um tiquinho. As nossas crianças estão vindo diferentes daquelas que nós já fomos. Então, é muito importante abrir o nosso coração. A gente está usando muito o termo inclusão em pauta. Então, isso aqui foi para isso, para estar abrindo o coração, né? Conscientizar da natureza espiritual dos reinos mineral, vegetal e animal. Adaptar o espiritismo ao dia a dia da criança jovem, desmistificando a doutrina. Uma coisa interessante que eu gostaria de ressaltar, nós temos a liberdade aqui na Casa Amor e Perdão de nós montarmos o nosso planejamento. Nós seguimos a doutrina, né, deixada por Allan Kardec, mas a gente não segue a FEB, o planejamento dela. A gente pode beber na fonte. E por que isso é bom? Porque a gente pode colocar todos esses objetivos que nós achamos importantes, todos nós temos filhos também, e o que a gente sente muitas vezes falta que seja desenvolvido. Por isso, esses objetivos. E aí, quem quiser esclarecer um pouco mais depois, muito obrigada, uma excelente palestra, um excelente trabalho para todos nós. Bom dia. Nós fizemos uma ficha do aluno, depois quem quiser pegar, levar para vizinho, é para preencher os dados da criança, do jovem, para eles ingressarem, tá, na nossa escola dominical. Eu vou deixar lá atrás. Aí podem levar para casa e depois traz, tá bom? Obrigada.
Obrigada, bom trabalho. Ela lendo aqueles objetivos, eu percebi, eu acho que eu tenho que voltar para a evangelização. Tem muita coisa ali que eu preciso aprender. Não sei vocês. Mas várias coisas que ela colocou ali caberão para mim. Eu acho que eu não tenho mais idade. Bom, gente, nós hoje estamos assim estreando várias coisas, inclusive, né, os recursos audiovisuais que vão dar trabalho, que a gente não sabe mexer direito ainda, mas temos duas feras aqui ao lado. Sempre dá alguma coisinha. Vamos, então, passar ao estudo. Então, a palestrante quer tirar a luz da cara dela. Pode desligar ali o data? Isso. Que a gente vai ajustando esses pequenos detalhes, né? Não, pode ficar colado em mim, que eu gosto de você pertinho. Aqui. Então, nós vamos começar o nosso estudo daqueles que né, acho que nem eu precisava voltar para a evangelização. Vamos fazer evangelização, então, agora, né, amiga? Vamos continuar essa jornada de evangelização. Pronto? Podemos ir. Então, vou passar a palavra para a Leila, que vai fazer o nosso estudo de hoje. O tema que ela trouxe para a gente são reflexões sobre a doutrina espírita. Tá? Oi, tudo bem? Ouvindo? Olha, tá muito linda essa plateia, tá? Vocês vieram, trouxeram um sorriso e nos traz assim muita alegria mesmo. Obrigada, tá? E venham todos os domingos, porque aqui a doutrina espírita que aqui a gente estuda, ou em qualquer outro lugar, ela é esclarecedora, ela é educativa e acolhedora. A doutrina espírita, ela veio fortalecer, né? Ela trouxe na codificação dos 5 livros o fortalecimento do amor que Jesus tentou semear no planeta Terra quando ele aqui esteve. Muitas sementinhas germinaram, brotaram, mas a grande maioria não, porque a humanidade sempre esperou por milagres, por feitos, e sempre teve muita dificuldade de arregaçar as mangas e fazer aquilo que o agricultor faz. Prepara a terra. Antes de tudo, ele tem um planejamento claro. Ele sabe o que ele quer plantar e quer colher. Mas ele sabe que tem que semear, plantar, voltando. Tem que preparar a terra, que dá muito trabalho. Tem que escolher as sementes. Tem que semear as sementes e cuidar para que elas não fiquem sufocadas debaixo da terra. E aí acompanhar todo o processo, que brota, que oferece folhinha, que cresce um tronco, que aparecem flores, e assim somos nós, essa sementinha aqui no planeta Terra, que deve e precisa, com muita pressa, conhecer o que Jesus veio nos ensinar. Essas reflexões sobre a doutrina espírita, eu vou falar um pouquinho de como que ela surgiu. Tudo teve início no século XIX. Um século que, no mundo, caracterizou muitas revoluções, muitas transformações. A humanidade estava, como a gente está agora, né? Aí, com esses novos processos de inteligência artificial, a gente está tendo que se adaptar, se adequar e tendo, inclusive, que nos percebermos para saber se eu estou pronto, o que eu preciso saber, o que eu preciso fazer. Então, nesse século XIX, ele foi marcado por movimentos revolucionários na Europa contra o sistema absolutista vigente no continente. E exatamente deste contexto surge a doutrina espírita. O pai da doutrina espírita é Allan Kardec.
Está dando eco esse microfone? Não? É Allan Kardec. Allan Kardec, ele usou esse nome quando ele começou a trabalhar na elaboração dos 5 livros da doutrina espírita. O nome dele, de origem, é Hippolyte Léon Denisard Rivaio, filho de uma tradicional família de Paris. Ele estudou em boas escolas, teve várias formações na área da ciência, da educação, da religião, e ele foi muito bem preparado, sem saber que um dia ele seria chamado, e esse chamado é do nosso Pai, para trazer à Terra, para mostrar para os povos que existia um caminho de fácil reflexão, de fácil conhecimento, para que nós pudéssemos nos tornar homens de bem. Então, ele nasceu na cidade de Lyon. São coisas que eu achei interessante trazer, importantes. Lyon fica na França. 3 de outubro de 1804. Inclusive, em todo o movimento espírita mundial, é no dia 3 de outubro que a gente comemora o Espiritismo. Ele era pertencente a uma família de magistratura e foi o codificador de uma reveladora doutrina, reveladora sim, quando a gente começa a conhecer, quando a gente começa a estudar, a participar de grupos de estudo, que essa é a melhor metodologia para que a gente possa, de fato, absorver os ensinamentos. Então, essa reveladora doutrina, que foi chamada de doutrina espírita. Ela recebeu o nome de doutrina espírita considerando que Allan Kardec criou e instituiu o nome espírita. O que quer dizer criar e instituir o nome espírita? Todo o processo de elaboração dos 5 livros que a gente conhece como o Pentateuco Espírita ou os livros da doutrina espírita, quando eles começaram a ser trabalhados, porque foi um processo científico que trouxe ao nosso conhecimento esses livros de riquíssimos ensinamentos, foi um processo científico que começou numa cidadezinha de interior dos Estados Unidos, chamada Hydesville. Lá estavam acontecendo fenômenos que não tinha a população, a humanidade, né? As pessoas do entorno não tinham explicações. Então, eles começaram a criar métodos de pesquisa de forma empírica para poder conhecer o que estava acontecendo, que causava surpresa, medo e até pavor. Como que uma mesa pode girar, andar num ambiente sem que seja locomovida, né, deslocada por 2 pessoas ou mais? Então, esse era o processo que estava acontecendo à época. E aí, não por acaso, mas Allan Kardec foi convidado por cientistas, por várias pessoas da área da educação na França. Ele foi convidado para ir até esses lugares onde os fenômenos estavam acontecendo. Porque tão logo ele começou a acontecer nos Estados Unidos, ele começou a pipocar no mundo todo. Os espíritos estavam prontos. E com espíritos prontos, a gente que se cuide, que se prepare, porque eles estavam determinados a, naquele momento, naquele século, através daquela primeira manifestação, trazer para a humanidade um conceito novo entre aspas, porque esse conceito ele já havia sido mencionado por Jesus quando esteve no planeta Terra.
há mais de 2045 anos atrás, Jesus veio e ele trouxe a mensagem do amor. O amor é paciência, caridade, benevolência, cuidado, compreensão. Porque a primeira revelação foi Moisés quem trouxe as leis, as 10 leis que Deus intuiu Moisés para que ele falasse para a humanidade da época, para a população da época, para aqueles que estavam dispostos a ouvir. Mas a maioria de nós sempre tivemos muita preguiça, muita... deixa para depois, sabe? Eu não quero saber disso, não. Deixa eu ver se vai dar certo. E, na verdade, a gente faz isso até hoje. Deixa alguém me contar, não vou ter o trabalho de estudar, de ler, de conhecer, de investigar e de pesquisar. Então, o nome espírita surgiu porque Moisés trouxe as primeiras leis de Deus, psicografada, intuída por Deus. Jesus veio nos trazer o amor, e como ele era puro amor, como ele não revidava, como Jesus não era reativo, ele começou a ser muito perseguido. E por ser perseguido e incomodar, as regras, as leis, as normas de convivência da época, ele foi crucificado. Mas, antes disso, os seus apóstolos, que escreviam de forma muito simples, né, muito rudimentar ainda, as passagens, porque eles acompanhavam Jesus e eles escreviam os caminhos de Jesus e as suas falas. Numa dessas falas, Jesus disse no livro de João: eu enviarei a vocês a terceira revelação. A terceira revelação será um consolador. O consolador prometido pelo meu Pai. Porque lá nos livros bíblicos, antes de Jesus, já se falava no Consolador. O Consolador prometido por Deus. Jesus reafirmou que esse Consolador viria. E nos tempos atuais, esse Consolador, a figura desse Consolador, ela tem várias interpretações. Cada segmento religioso tem o seu. Cada um de nós pensa, sente e aceita de forma diferenciada dentro de uma mesma congregação. Não importa, a doutrina espírita não veio trazer afirmações, mas ela trouxe no corpo dos seus livros, no corpo da doutrina, um consolo. Porque a partir do momento que ela instrui e acolhe, ela é um consolador. E esse consolador, cada um vai entender da forma como ele se relaciona com Deus e com Jesus, que são as nossas referências, né? Deus, nosso Criador único, Deus é, e Jesus, nosso mestre, nosso guia, porque a partir da passagem dele por aqui, nós começamos a conhecer através dos livros dos seus apóstolos qual foi a mensagem que ele deixou. E aí, voltando ao termo espírita, Kardec, ele criou uma palavra nova para todas as línguas da época. Já sabíamos dos movimentos espiritualistas, das seitas, dos cleros, já sabíamos que existia comunicação espiritualista, já sabíamos que a humanidade já exercitava processos mediúnicos, mas não se falava no nome espírita. Então, para todo o ensino e todo o processo de codificação e de interação com o mundo espiritual através dos espíritas,
Kardec criou o termo espírita e nós somos espíritas e não espiritualistas. Allan Kardec codificou 5 obras. Essas 5 obras nós chamamos de Pentateuco Espírita. Elas são o Livro dos Espíritos, esse foi o primeiro livro. O segundo livro foi o Livro dos Médiuns. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno, o quarto livro. E o quinto, a Gênese. O primeiro ele codificou porque ele recolheu em várias partes do mundo, através de processos mediúnicos, as mensagens dos espíritos, e ele teve o papel, a missão de codificar. Codificar é dar início, desenvolvimento e fim para uma mensagem recebida, e não foram poucas, foram milhares. Em sua casa, Kardec tinha 3 cômodos de cartas, que naquela época eram cartas, que eram enviadas de todas as partes do mundo com psicografias para que ele fizesse a codificação. Colocassem temas, conceitos, tudo que era enviado para ele, ele precisava colocar e distribuir para que os livros não fossem de difícil compreensão. As obras contêm os princípios, que é a essência da doutrina espírita. Essa doutrina, ela é sustentada em 3 pilares. Pilares. A consciência está com culpa aqui, ó. Esses 3 pilares, eles sustentaram porque foi com base na ciência, na filosofia e na religião que a doutrina espírita surgiu. Por que ciência? A ciência, a gente sabe que estuda os aspectos científicos da mediunidade, da reencarnação e a existência do espírito. Esse processo científico, ele foi testado, sim. O Kardec e todos os médiuns que estavam enviando psicografias para que ele elaborasse as obras, eles passavam por esse processo. Era um processo mediúnico, que tratava da reencarnação, do porquê que eu aqui, com um corpinho físico, estou conseguindo compreender as mensagens mediúnicas que vêm do plano espiritual, e por esse processo eu tenho que crer que existe outra dimensão, né? Eu estou no planeta Terra, converso, me comunico com aqueles que estão no meu entorno, mas eu não consigo tocar, visualizar esses seres que estão me enviando mensagens, que eu estou envolvido no processo e no propósito de trazer à humanidade esclarecimentos novos, para que a gente possa compreender questões, por exemplo, quem sou eu, de onde vim, para onde vou. Então, o processo é científico, o processo é filosófico, porque estabelece as relações com o universo e as leis morais. As leis morais já existiam, elas já vieram para a humanidade através de Moisés, e Jesus deixou um farto material escrito por seus apóstolos, os seus seguidores. Jesus nos deixou um farto material para que nós já pudéssemos pensar no processo de nos autoconhecer. Como que a gente pode nascer, crescer, trabalhar, pagar contas, né? Gerar filhos, cuidar dos filhos e morrer sem saber o porquê e o para que aqui estamos. Então, esse processo filosófico, ele contribuiu muito para que a gente compreendesse a comunicação dos espíritos, desse plano que a gente não vê, mas sabe que existe, e a gente sente
A gente sente quando ora, a gente sente quando ouve uma mensagem edificante. Então, ensina que somos seres espirituais em uma jornada evolutiva. O processo filosófico, ele nos trouxe várias reflexões que nos fizeram concluir isso. Somos seres espirituais em uma jornada evolutiva. Estou falando muito alto. A religião, ela baseia-se... Então, ciência, filosofia e religião. A gente vai ler e vai ouvir muito ao longo dos estudos espíritas sobre isso. A religião, por quê? Porque baseia-se na crença de Deus, em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicação com os espíritos e na lei de causa e efeito. Ali na frente, eu vou dar uma esmiuçada, uma coisinha com mais conteúdo sobre esse processo religioso, que propõe a prática da caridade e da fraternidade como base moral. Isso foi Cristo, né? A prática da fraternidade e da caridade como processo moral. Como que ele nos falou de que precisamos ser melhores? Precisamos deixar o homem velho para nos prepararmos para sermos um homem de bem, porque ele falava muito sobre isso. E nós ainda estamos aqui no ano de 2025 com muita dificuldade para sermos um homem novo, um homem de bem. Ainda temos muitas mazelas do nosso homem velho. Sabemos, muitas vezes, compreendemos, identificamos, reagi, magoei meu irmão. Eu sou um homem velho ainda, e Jesus já nos pedia. Preste atenção nas suas emoções, preste atenção nas suas reações. Vamos começar a lapidar isso. Então, o processo da doutrina foi pautado na filosofia, na ciência e na religião, sim. Os ensinamentos de base filosófica e religiosa são os que nos trazem as reflexões. Então, a doutrina espírita, ela sempre vai nos trazer essas reflexões. E a gente entende que tem muito da base filosófica, que foram perguntas e respostas, e da base religiosa, que é pautado nos ensinamentos do Cristo. Quem sou, de onde vim e para onde vou. Allan Kardec, não. Essas indagações, eu falo comigo mesma, desculpem. Essas indagações nos remetem ao tema autoconhecimento. Temos uma coleção psicografada por Divaldo Pereira Franco, ainda encarnado, pertinho de fazer 100 anos, e a mentora espiritual dele é Joana de Ângeles. Então, o Divaldo, ele tem uma coleção riquíssima que pode auxiliar a qualquer um de nós, mesmo não tendo lido as obras básicas, não tendo participado de grupos de estudos, mas a gente pode receber através das obras de autoajuda, de autoconhecimento, de Joana de Ângeles, Espírito e psicografada por Divaldo. É riquíssimo, é muito importante que a gente faça esse estudo. Essas indagações, quem sou, de onde vim, para onde vou, nos remetem ao tema autoconhecimento, amplamente abordado pelas obras básicas e algumas literaturas espíritas. O estudo doutrinário é o estudo dos 5 livros, possibilita uma compreensão mais profunda dos desafios que enfrentamos na vida terrena. E bota desafios, né? Todo dia. Por isso a doutrina já nos ensina: orai e vigiai. E a gente, aqui na nossa intimidade, às vezes comenta que devia ser até o inverso. Vamos vigiar antes de orar,
para que a gente não ore de forma egoísta, de forma vendo e sentindo só aquilo que nós precisamos. Então, vamos também, ao longo dos estudos espíritas, estar diante dessa máxima, orai e vigiai. Ao entendermos que a vida é uma oportunidade, a vida não é uma lida, não é uma labuta, não é um castigo, não é uma provação só. Em algum momento, em alguns estudos, a gente pode se deparar diante disso, que a vida é uma provação, mas provação é prova, né? Prova a gente já sabe o que é. A gente fez isso nas escolas, por onde passamos muitas vezes, né? Então é isso, provação. Mas a vida é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Compreendemos que as dificuldades são momentos de superação e evolução. Nós estamos aqui, nós hoje aqui, e carregando tudo que a gente já viveu, já passou, as dores, as alegrias, as vitórias, as derrotas, porque é aqui onde estamos, nesse planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, hoje, já ele vai evoluir, mas é o planeta. Nós somos seres do universo. Nós não somos seres característicos do planeta Terra. No momento, estamos vivendo uma experiência material, encarnados, como a gente costuma dizer. Mas a nossa essência é do universo. A nossa essência é espiritual. Já vivemos certamente, e se não conhecermos o porquê estamos aqui e para onde devemos ir, podemos passar por vários outros planetas que não são tão lindos quanto esse, com essa natureza magnífica. Deus nos deu capacidade de compreender o quanto Ele cuida de cada um de nós, quando Ele coloca essa natureza exuberante e os pássaros, os animais que precisam sobreviver por si. Eles não são alimentados porque tratamos eles como tratamos os nossos pets. Olhai os pássaros, as borboletas, que têm o seu processo sem reclamar, que faz o seu processo de vida com a perspectiva de que um dia chegarão a ser seres mais evoluídos. Então, o estudo da doutrina nos ajuda a encontrar respostas e soluções para os desafios. E bota desafio, né, gente? É todo dia. É todo dia. A gente pensa que conseguiu concluir uma tarefa difícil, conseguiu superar, né, um momento não tão feliz, mas, como a gente costuma dizer, é como um eletrocardiograma a vida, né? Quando tudo estiver muito bem, desfrute, mas se prepare, porque nesse momento de tudo estar muito bem, a gente está sendo preparado por nossa essência, nossos protetores de luz, por tudo que nos cuida, por todos que nos cuidam, né? Porque daqui a pouco a gente tem que estar forte para enfrentar uma nova adversidade, é por isso, né? A gente vai e pensa que vai sucumbir, mas não vai sucumbir mesmo, porque temos um Deus que é Pai e temos um Cristo que é amigo, que é modelo, que é guia, que é referência. A gente segura na mão deles. Eis-me aqui, Senhor. Não me deixe sucumbir. Vai ser difícil, mas a gente não fica lá onde a gente vai quando cai. Então, o estudo nos ajuda e nos encoraja a trilhar um caminho de busca constante pela melhoria moral e intelectual.
Por que que é tão importante a gente ter conhecimento intelectual? Sumiu, né, o microfone? Por que que é tão importante termos o conhecimento intelectual, não só acadêmico, mas o intelectual de quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos? Porque conhecendo, a gente pode melhorar. Conhecendo, a gente pode compreender e, através do nosso livre-arbítrio, fazer escolhas de que hoje eu vou por aqui, pela esquerda. Eu vou seguir esse caminho aqui. Deu errado? Ok, eu paro, respiro, replanejo a rota. Se tiver que voltar, eu volto. Eu vou fazer o caminho da direita. Embora Jesus tenha dito que o caminho do meio é sempre aquele que devemos estar atentos para seguir. Temos o direito de escolher qualquer caminho, mas o caminho do meio, que é o caminho da luz, é o que nós devemos escolher. Quando compreendermos e vivenciarmos os princípios fundamentais da doutrina espírita, estaremos aptos a instruir, esclarecer e consolar os nossos irmãos de caminhada. Por isso que é importante a gente ter conhecimento, porque a doutrina espírita tem como missão consolar, instruir e esclarecer. Não necessariamente nessa ordem, mas é isso que ela nos traz. Então, os princípios básicos são os princípios essenciais que norteiam todo o estudo da doutrina, todas as 5 obras. A existência de Deus. Deus, vou beber uma aguinha. Deus é a primeira questão do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Ele é de fácil entendimento? Não, não é. Mas é muito importante que a gente comece pelo primeiro, pelo início. Podemos ler um romance espírita, uma obra da literatura espírita e não ler o Livro dos Espíritas? Podemos. Mas quando a gente fala em instrução, instruí-vos, a gente tem que conhecer o Livro dos Espíritos. E a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Bem única, né? A gente normalmente pergunta: quem é aquela moça de blusinha preta? Quem é? Quem é essa pessoa que está discordando do que o palestrante está falando? Quem é? Não. Deus é único. Então, essa pergunta só cabe para ele. Deus, agora vem a resposta da pergunta. Deus é a inteligência suprema. Ela é a inteligência inigualável. Ela é aquela que ninguém ainda tem. É a causa primária de todas as coisas, a causa inicial, a causa primeira. E no Livro dos Espíritos, na questão 13, onde o tema é atributos a Deus, a gente tem o conhecimento e sempre vamos ouvir, ler, e daqui a pouco a gente já até decora. Eu não decorei não, vou ter que ler. Então, os atributos de Deus são: Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único, é onipotente, é soberanamente justo e bom. Então, que é Deus? As respostas vêm. Deus é. Ninguém descreve, desenha, pinta, né? Nenhuma arte, nenhuma literatura conseguiu e nem vai conseguir, porque Deus é uma centelha divina.
Ele é o Criador, mas ele não tem forma. A gente sabe que Jesus esteve aqui e nos deixou uma forma física, né? A gente tem uma noção da forma física de Jesus. A gente tem escritos falados por Jesus, mas Deus não. Então, o primeiro princípio é esse. O segundo princípio fala da imortalidade da alma. O espírito é imortal. A nossa essência de vida, ela foi criada por Deus, o Criador. E esse processo, e nós já passamos, nós que aqui estamos hoje, encarnados, vivendo no planeta Terra, no século 21, nós nascemos simples e ignorantes, sem conhecimento de nada. E éramos tão sem essência de conhecimento que nascemos antes do reino mineral. Que fomos criados. Deus nos criou antes de pertencermos ao reino mineral, antes de sermos água, pedra, terra, nascente, essas maravilhas que Deus criou para que a gente pudesse desfrutar. O espírito é imortal. O processo nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei de Deus, é inevitável. É esse o processo que Deus determinou. Nós temos uma única vida. Nós fomos criados uma única vez. Já evoluímos, embora ainda precisemos caminhar muito e melhorar bastante, nós já evoluímos, porque hoje nós somos seres hominais, nós somos homens. Lá atrás nós fomos minerais. Depois passamos por evoluções, né, até chegarmos onde estamos. Então, uma única vida e várias existências. Tem mais aqui. Com relação à reencarnação, que é um dos pilares da doutrina, o espírito recebe a oportunidade de aprender, reparar, evoluir e construir o seu destino. Por isso, nascemos e renascemos quantas vezes forem preciso. Não vamos morrer e nascer de novo, eu, Leila. Ela, Liliane, não. Vai renascer o nosso espírito, a nossa essência. Porque isso aqui é só matéria. Esse corpinho é um veículo facilitador para que nós tenhamos condição de nos melhorarmos nessa existência. Então, o espírito recebe a oportunidade de aprender, reparar, evoluir e construir o seu destino, que a gente, quando renasce, é para isso. Embora a gente desencarne lá na frente, não tenha conseguido concluir. Não faz mal. Nós temos todo o tempo que Deus entende que nós devemos ter. A comunicação com os espíritos, a gente designou como sendo a mediunidade, os estudos, né? A mediunidade. A mediunidade é orgânica e inerente a todos os seres humanos. Todos nós temos condição de desenvolver, construir, lapidar, elaborar, nos autoconhecermos mediunicamente. Todos nós temos. Não é só quem é espírita que é médium. Todo ser humano tem a mediunidade. A ciência e a neurociência já fala que é na glândula pineal, uma glândula que ficou por muitos séculos, por muitas décadas, não por muitas eras, dentro da nossa caixa, né, craniana, e os cientistas viam aquilo como um campo morto do cérebro.
do crânio. E não vou saber falar muito sobre isso, porque não estudo neurociência. Mas nós temos uma glândula que já foi descoberta pela ciência, que é ali, que está a nossa essência. Então, quando desencarnarmos, nós espíritos, continuaremos ligados a toda a nossa história através dessa glândula, que é a nossa alma, né? Que é o nosso histórico de vida até então. E a lei de causa e efeito, também uma lei muito importante. Toda ação gera uma reação ou efeito correspondente. Isso aí a gente já ouviu falar, aqui nas palestras a gente de vez em quando está falando, e nos grupos de estudo a gente aprofunda bastante nesse tema. A lei de causa e efeito é uma lei da física, né? Uma ação gera uma reação. E se a gente começar a observar o que a gente e como e o quanto a gente reage a ações que vêm em nossa direção e o quanto a gente se desestrutura, né, se desarmoniza e depois dá um trabalho danado para botar tudo no lugar, porque não prestamos atenção nisso. Nada pode nos atingir a ponto de nos desestruturar, mas vindo de fora para a gente, tudo é possível. Somos livres para pensar e agir, porém, somos responsáveis por aquilo que fazemos. Somos responsáveis por aquilo que fazemos sempre. Não podemos magoar o nosso próximo, não podemos criticar e desmerecer o nosso próximo, mesmo que a gente tenha conteúdo para gerar em nós esse pensamento. Jesus nos falou: amai os vossos inimigos. E esse amor que Jesus nos ensinou não é o amor da relação homem-mulher ou relação casal. É o amor de compreensão, o amor que abraça, o amor que compreende. Esse é o amor de Jesus. Então, imaginemos que nós vamos evoluir junto com o planeta quando nós já soubermos praticar esses ensinamentos de Jesus. Amar o próximo como nós nos autoamamos. Alguns de nós não nos autoamamos ainda, então vai ser muito mais difícil. Mas é essa a direção, é esse o caminho, porque o planeta está indo de vento em popa. Já já a Terra é um mundo de regeneração. Que bacana se a gente puder ser também seres regenerados para viver novos conhecimentos, novos ensinamentos e evoluirmos. Jesus é um espírito crístico, ele é um espírito perfeito, um espírito puro. E um dia nós devemos chegar lá, porque é esse o propósito da alma. Deus nos criou para sermos perfeitos. E nós temos esse compromisso com Ele. As penalidades das existências, que também é um dos princípios da doutrina, as pluralidades das existências. Pluralidade das existências é um conceito da doutrina que diz que os espíritos reencarnam em diversos mundos e em diferentes épocas. É exatamente o que eu estava aqui complementando, né? Pluralidade, somos espíritos, hoje vivendo no planeta Terra, como seres humanos. Podemos amanhã, ou certamente já viemos de outros planetas, de esferas de evolução diversas, não tínhamos corpos físicos, tínhamos outras formas, mas a nossa essência, que é o espírito, tem um histórico num HD, é assim que fala, Lili? HD. Esse histórico, só Deus pode mudar. Nós, humanos, em onde estivermos, como espíritos, em qualquer planeta, em qualquer orbe, nós não mudamos o nosso HD.
que é a nossa essência. E agora, por fim, a pluralidade das existências. A pluralidade das existências eu acabei de falar, e a pluralidade dos mundos habitados. Os espíritos podem habitar diferentes espaços, como outros planetas, para seu aprimoramento moral. Eu fiz aqui uma confusão, que eu quero falar sobre Jesus na doutrina espírita. Jesus, o Espírito de verdade, é o mestre de todos nós. É o Consolador prometido. Ele é o Consolador prometido, e eu já falei, né? A gente estava conversando lá no início, que o Jesus nos disse, e vai estar no livro de João, que ele enviaria outro Consolador. Ele tentou ser o Consolador, o mestre, o amigo, a referência, o guia da humanidade. Mas ele não conseguiu. Ele passou por tudo que nós já sabemos que ele passou. Então, Jesus, o Espírito de verdade, é o mestre de todos nós. Quando estudamos a doutrina espírita, nós, em alguns momentos, lemos, e em algumas obras, até com muita frequência, o Espírito de verdade sendo o médium que manda, que envia a mensagem para ser psicografada pelo autor, né? Então, o Espírito de verdade sendo o autor espiritual, eu falei errado. O Espírito de verdade sendo o autor espiritual da mensagem que vai ser psicografada pelo médium, por algum médium. E isso aconteceu muito quando a doutrina espírita foi codificada. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. O Evangelho é um livro para a gente consultar diariamente. O Evangelho usa passagens, contos, histórias que são importantes para exemplificar e para a gente poder refletir o quanto ele está presente, ele, Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma continuação do Evangelho dele, que a Bíblia contém, né? O Evangelho de Jesus. Então, reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, esse movimento da regeneração planetária, quem está presidindo é o Espírito de verdade. Muitas obras recebem desse autor espiritual, né, desse mensageiro espiritual, usando o nome de Espírito de verdade, ele envia instruções para o mundo de regeneração. Então, os livros mais atuais, principalmente os livros que tratam da transição planetária, eles estão falando muito estão escrevendo as obras através desse Espírito de verdade, que nos faz concluir, não a mim e a nós aqui, que faz concluir aos estudiosos e aos escritores espíritas que o Espírito de verdade é Jesus, o Consolador prometido. Então, o grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha, por essa forma, cumprida, porque, de fato, é ele o verdadeiro Consolador. Então, no livro A Gênese, que foi o último livro psicografado, ele trata do caráter da revelação espírita. E nessa revelação espírita, a Gênese informa que a doutrina espírita
através do Espírito de verdade, nos traz o Consolador prometido. Então, nós não somos, né, aqueles que vão salvar a Terra, a humanidade, mas a doutrina contém todos os ensinamentos, todas as normas e regras de conduta para que a gente possa se auto-melhorar. Assim, no Evangelho de João, no item 14.16, Jesus disse: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Isso Jesus deixou registrado através do seu apóstolo João. E essas palavras são profundas, nos faz cada vez mais compreender que a doutrina espírita contém instruções para que estejamos prontos para o mundo de regeneração. Agradeço a vocês por me ouvirem. Essa parte é uma parte mais literária, né? Uma parte de literatura, mas assim tentei aqui trazer da melhor forma e meu recado foi dado. Vocês estão aqui com esses olhinhos para mim e eu fico muito feliz por tudo isso. Obrigada a todos por estarem aqui. Bom, nós vamos então agora ao passe, né? Ao trabalho de passe. Eu acho que podemos nos organizar. Meus amigos, vão com Deus. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Foi uma manhã gostosa. Vamos aprimorando. Tragam as pessoas, convidem. Serão todos bem-vindos, tá? Vão com Deus.